Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria tê-los aqui com a gente, ao redor dessa mesa, onde só saem assuntos que vão edificar a tua vida, edificar a tua história e trazer oportunidades de ouro, como o dia de hoje você vai poder acompanhar aqui nesse episódio. Como a gente começa sempre o nosso podcast, eu quero começar agradecendo as empresas que apoiam e acreditam nesse nosso trabalho, acreditam no trabalho de evangelização da comunidade e também no seu trabalho social. E essas empresas são Timpani Aparelhos Auditivos, ABS Infraestrutura, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, Rodonaves, Ariane, cantador, fotografia e design social media, Edip Peças Automotivas, Depósito São Cipriano, Visual Corte Laser, que eu sempre falo que preparou todo o nosso cenário aqui, e o nosso produtor JS Audimídia, o Jandinho, que está aqui conosco em todo o programa e organiza sempre para estar levando o melhor para vocês. Você que tem sua empresa e quer vincular sua marca com um programa legal, com algo que vai levar conteúdo positivo para as pessoas pela internet, entre em contato com a gente para fazer sua contribuição. É isso mesmo, é contribuição. Não pode nem considerar patrocínio. É só um apoio que você dá para a gente conseguir manter o nosso canal no ar. E você também que está procurando um espaço para realizar o teu podcast ou para falar, fazer alguma matéria, algum conteúdo novo para sua internet, para sua rede social, só que não tem um estúdio legal montado, não tem os equipamentos corretos, pode entrar em contato aqui com a gente, entrar em contato com a nossa produtora, que vai fazer um preço especial, bacaninha para você, que é só para ajudar a manutenção aqui do nosso espaço, tá bom? A gente fica aguardando o seu contato. Eu quero dar as boas-vindas a ele, que está sempre aqui do meu lado, ou às vezes de frente, né? Mas está sempre junto com a gente. Irmão Francisco, seja bem-vindo para mais um programa. Os nossos cumprimentos a todos que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo, dessa vez um papo bastante diferente, né? Eu acho que vocês vão gostar muito. Exatamente, os nossos convidados de hoje, no mundo que nós estamos vivendo com tanta ausência de lideranças, temos aqui à mesa dois líderes, dois irmãos, que eu considero muito, que eu converso bastante, partilho bastante. Vindo de Brodowski, da Longínqua Brodowski, nosso irmão Arnaldo, e da Longínqua Franca, nosso irmão Ezequiel. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceito esse convite aqui com a gente. Obrigado a você, Marco. Eu que agradeço, Marco, a presença e o convite. Então vamos começar colocando eles nas cordas já, irmão? Fez essa pergunta? Eu não sei se vocês acompanham esse podcast, mas a gente tem uma pergunta padrão que é a primeira. A gente começa, que é a primeira. É a primeira. Que faz. É eu ele que faço. Então eu vou começar aqui pelo Arnaldo, né? Vai estar falando que é Arnaldo César Coelho, né? Então eu vou começar pelo Arnaldo. Aí ele vai falar, isso pode? Pode, isso. Quem é Arnaldo? Arnaldo, bom... Arnaldo tem 49 anos. Novo? Novo. Eu tô me achando velho já. Eu tô quase pra fazer aquele certificado pra pôr no carro de idoso. Não, tá longe. A bandeirinha azul? A bandeirinha. Ah, não, eu te licença, bandeirinha branca. Né? 49 anos, eu sou natural de Ribeirão Preto, mudei para Brodowski faz 9 anos. Sou casado, minha esposa chama Juliane. Eu tenho 2 filhos, uma filha, a Beatriz, de 22 anos, e o Rafael, de 16 anos. Eu sou construtor, né? Comecei ali como servente de pedreiro, construtor, e agora atualmente eu estou no cargo de vereança, sou vereador em Brodowski, estou ocupando o 2º mandato. Mas continua com a construção? Com certeza, eu preciso sobreviver. É uma empresa que constrói casas ou não? É supermercados. A gente é especialista. Coisa pequena, essa coisa a gente é especialista em supermercado. Supermercado e manutenção também do supermercado em geral. Que bom.
Olha. Deu tempo pra você pensar um pouquinho, Ezequiel. Não, agora, o Ezequiel vai falar, sou profeta. Não, mas quem é Ezequiel? Deu para me preparar. Bom, Ezequiel, eu gosto de chamar até de Ezequiel Pimenta, até nome Pimenta, forte. muito forte. O Ezequiel profeta ardido. Pimenta, Ezequiel Pimenta, né? Eu moro em Franca, né? Eu trabalho com prestação de serviço na área de bordados, né? Mas é bordado à máquina, tá? Não é Bordado? manual, não. Não é manual, não. Mas o que Franca tem a ver com bordado? Não, calçado, acessório, Ah, bolsa, calçados. botas texanas. É bota, que a Vanessa não, a Camille tá me dando uma febre, que é uma bota Isso. texana agora de Mas aniversário. porque ela é manual isso? Não, é Não, é máquina. máquina. Máquina, né? É máquina. Então, os clientes cortam as peças, né? Os cortes, enviam pra gente, a gente presta o serviço e devolve, né? Na área de bordados, né? Tem 40 e... Bordado. Bordado. Mas, gente, bordado não é aquele negócio de... Não, Francisco, mas hoje é em máquina. Eu falei couro. Então, couro. Borda em couro. Borda no couro. Exatamente, couro. Ei, esse povo antigo é difícil, gente. Você sabia difícil disso? de entender. Você sabia disso? Você é Eu amigo sabia. dele, né? Mas Eu sou amigo dele. Eu tenho certeza que vocês estão vendo a primeira vez falar que borda couro aqui. Eu deixo bem claro isso, né? Eu trabalho com bordado, mas é a máquina. Olha, ele tá com aquele... Tá com uma Não, tem uma, a hora que você falou, eu falei, gente, mas será que ele é de Bitinga? Tem 47 anos, né? Sou casado com a Jéssica, né? Eu tenho um filho, ela tem 3 filhos, né? E também a gente está aqui, o Arnaldo é um parceiro nosso, o Marco, como ele já disse aqui. A gente se conheceu, se conectou por um trabalho de liderança que vem sendo feito, né? E a gente se conheceu aí. Estamos aqui hoje. E Mas, obrigado. por exemplo, vocês, é claro, vai conhecendo, um vai convidando, e assim vai assim. Mas quem começou tudo isso? E como Reinaldo. é que começou? Bom, eu conheci o Reinaldo Augusto em 1994, né? Através de uma história da minha irmã, que ela sofreu um acidente na igreja em Franca, na Capelinha. Bastante conhecida essa história, Nadir, né? Ela ficou 82 dias internado, que ela sofreu queimaduras no corpo, né? Num teatro. E nesse período, o Reinaldo liderava e coordenava a renovação carismática da Diocese de Marília, para onde minha irmã foi hospitalizada. Isso. E ali a gente recebeu um apoio assim, incrível, porque as pessoas ali ofereciam suas casas para os familiares, né? Para dormir, hotel, a gente conseguiu essas coisas assim, de maneira gratuita, né? Esse apoio mesmo. Depois, infelizmente, ela veio a falecer, mas manteve-se o vínculo aí com essas pessoas, né? Foi onde, você perguntou de quem, né? Eu conheci o Reinaldo, que começou todo esse processo de liderança, que eu vim saber só em 2006 de tudo isso, mas... Você conhecia o... Eu já conhecia ele. Mas não sabia que era ele. Exatamente. trabalho. Mas aí em Franca você estava vida normal, tranquilo, seguindo o seu... Vida que segue, normal, tinha 16 anos, era um menino. Ah, quando sua irmã faleceu, você tinha Isso. 16 anos. E aí, esse trabalho que, quando você conheceu o Reinaldo ainda nem tinha começado, né? Não. Porque a gente falou que nós vamos falar, tá? A gente tá falando aqui como se o povo que tá assistindo a gente já sabe Sim. do que nós tá falando. Mas vai fazer 29 anos de instituto. E então eu queria que, pra gente começar assim, que vocês já pudessem falar um pouquinho qual que é esse trabalho de liderança, né? Como surgiu, o que o Reinaldo, inclusive vou dar um abraço pro Reinaldo, a gente não vê tanto como vocês Reinaldo Augusto. o Reinaldo Augusto, lá de Marília, né? Mas mandar um abraço, que a gente já teve a oportunidade de estar com ele algumas vezes. Mas como surgiu, qual foi o intuito, o que inspirou, né? O que vocês podem falar desse início? O que ele criou, né? Para ficar mais palpável, para quem está nos acompanhando também poder acessar e encontrar isso. Até, assim, dando um passo atrás, né? Em 94 ainda, eu conheci ele pela liderança da renovação e ele sempre foi um formador, né? Naquela época... Ele já fazia parte da coordenação estadual. Ele era o coordenador de Marília, né? Coordenador diocesano. Diocesano. Diocesano da renovação carismática, né? Embora da Diocese de Marília, ele sempre morou na cidade de Dracena, né? Reinaldo. E aí, é importante destacar, antes de entrar nisso que você me perguntou, Marcos, que ele, naquela época, a gente fazia seminários de vida, né? Sim. Encheios, e ele sempre destacou isso, a formação e que a gente pudesse ter lideranças, né? E aí, de alguma forma, agora, ele trouxe isso também para a sociedade como um todo. Para destacar na sociedade a importância da gente ter, como cidadãos e pessoas não relacionadas à política, mas no âmbito social, assim como vocês
lideram tantas pessoas, né? O que vocês fazem é um aspecto da liderança, né? Apontando soluções e que as pessoas também possam recorrer. E assim ele fez e tem feito esse trabalho que aí sim entra no que você perguntou, né? Sobre a liderança e como se começou tudo isso, né? Esse trabalho começa em 96, é isso? Bom, todo esse trabalho, o Reinaldo fala sobre 29 anos aí, né? Então foi bem antes, né, que ele foi semeando, né? Agora, como surgiu, por exemplo, a Escola de Formação de Líderes, ela surgiu em 2013, né? Que é Sim. alguns pontos que nós vamos falar aqui, né? Que se foi apontando e solidificando, tem várias datas aí, dependendo da situação. Mas que ele tem liderado e reunido pessoas e chamado professores, pessoas da sociedade, 29 anos. 29 anos, é verdade. Então, quer dizer, antes da escola, ele já fazia um trabalho Exatamente. Dentro da igreja, rebanhar né? pessoas com Mas- potencial de liderança, poderia se dizer. Mas mais voltado dentro da igreja, dentro da renovação, é isso, né, Arnaldo? Que era a coordenação dele, onde ele estava, né? Onde que ele atuava e ele já fazia isso. Na verdade, o líder nato estava nele já antes Sim. da fundação do Instituto. Então, ele já tinha agregado isso como coordenador na época. É porque eu lembro que nessa época a renovação tinha muito. Ele vai lembrar, porque ele é lá do Antigo Testamento, sabe? Eu lembro porque tem uma palestra que o Padre Léo fez uma vez, o pessoal não gostou muito, mas tinha as escolas. Eu lembro da Tinha. escola Paulo Apóstolo, tinha as escolas porque uma preocupação muito grande com a formação, né? Que é uma coisa que a gente vê hoje o tanto quanto faz falta, né? Em todos os aspectos da vida. Mas aí, eu falo, voltando para dentro da igreja principalmente, né? A formação, ela é um sustentáculo da fé, no sentido de que não é qualquer vento que leva. Que uma pessoa que é bem formada, ela não se deixa levar por opiniões. Você só ama aquilo que você conhece. Exatamente. Não é? Se não conhecer. É isso mesmo. Então, você tem que conhecer. Enquanto mais nós nos aprofundamos, tanto na liderança, no conhecimento, como até na fé mesmo, dentro da igreja católica, Sim. enquanto mais nós conhecemos a igreja, mais nós a amamos. Sim. Não é? Então, o conhecimento, eu vejo assim, é a base de tudo. E as pessoas hoje não... Dentro da igreja eu falo, né? Pelo menos a minha situação. Eu fui católico por tradição. Hoje eu sou católico por escolha. Porque eu fui estudar. Eu falei, não, tradição porque minha mãe, meu pai eram, iam me levando na igreja. Mas depois, conforme a gente foi crescendo, chegando na adolescência, a gente foi estudando, foi se aprofundando, e aquilo que o Arnaldo trouxe, aí você vai se apaixonando. É algo... Eu, quando falo da igreja, eu me arrepio inteiro, porque assim, eu sou extremamente apaixonado, porque é algo que a gente conhece. A gente sabe, a gente fala assim, não, tal coisa não é possível. Aí a gente olha, aí eu estou falando, é maravilhoso demais, né? Então, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai amando, mais a gente vai conhecendo, e isso vai como o senhor gosta de usar aquele termo, vai cristalizando, né? Sim. Vai cristalizando na gente. Aquilo que você tem cristalizado, ele é cristalizado, ele muda. Ele é irreversível, por assim dizer, né? E eu sempre falo para as pessoas que esse amor à igreja, a Cristo, se não ele tem que ser cristalizado. É como aquelas convicções que você tem, que você sabe que nada vai te fazer mudar isso. É interessante o senhor citar isso, porque o que o Reinaldo sempre traz para nós, né, a palavra convence e o testemunho arrasta, né? Sim. É esse amor pela pessoa, que é uma das propostas, né, do próprio Senhor, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo com tal referência. E ele tem nos liderado, feito que a gente observasse o que as pessoas podem trazer de bom na sociedade. Esse olhar é diferente, né? Por isso que a gente consegue, assim, a gente fica um tempo sem conversar, mas quando encontra, a gente está conectado com aquelas buscas das virtudes que eles propósitos, que é comum a todos, né? Então, isso faz a unidade do projeto hoje. E esse trabalho, então, começou na igreja, né? E depois ele foi ampliando a isso, né? Ele foi que hoje... Vamos falar, então, um pouquinho do Instituto, né? Sim. Porque a gente está falando, parece que é um trabalho da igreja. A gente vai voltar um pouquinho atrás, depois falando desse início. Mas aí o Arnaldo, então, nessa busca das lideranças, né? Tudo foi se crescendo. O Reinaldo, Arnaldo não. Eu olhei pro Arnaldo e falei, Arnaldo. O Arnaldo tá bem também. O Arnaldo tá bem. Me comparando com o Reinaldo, tá bom. Mas o Reinaldo foi saindo, então, ali da Diocese de Marília,
e foi encontrando outros meios e trazendo mais pessoas para esse... Do ponto de vista, assim, trabalho ser da igreja, o Reinaldo é um homem que é da igreja. É da assim, igreja. Então, se você faz um trabalho na sociedade, é o irmão Francisco, você fala, olha, é o irmão Marco, tal, que você está fazendo isso, né? Mas é um trabalho vinculado à sociedade, civil, né? E não à questão da igreja, né, Arnaldo? Então, isso é importante destacar. Mas é uma pessoa que sempre foi da Não tem igreja. como né? fugir, E né? é da igreja. Não tem como fugir, né? Não tem jeito. Mas aí como quem diz assim, ele quis dar corpo visível a esse grupo, ou seja, quando você fala de fundar a escola ou fundar o instituto, eu sou leigo no assunto, vocês me corrijam. Sim. Dar um CNPJ, vamos dizer assim, na linguagem juridiquês, dar um CNPJ e uma existência legal para aquela escola poder funcionar, não acoplada, assim, não subordinada à igreja ou coisas assim. É claro, não estou falando no aspecto da fé, etc. E tal, porque não teria como você estar ligado à igreja querendo fazer uma escola para fazer pagamento de professor, ter encontros, etc. Seria isso? Não sei como é que... Primeiro surgiu a escola, não é? Depois que surgiu o instituto, ou ao inverso? A Escola de Formação de Líderes começou primeiro. Começou primeiro, né? Em 2003 nós tivemos turmas, né? Hoje ela está num aspecto mais compacto, mas antes a gente tinha para cada módulo um final de semana, né? E é justamente isso, né, que o senhor estava colocando. Montou-se algo para a sociedade. Então, assim, ela é aberta. É aberta. E o que a gente procura é trazer pessoas que tenham comprometimento com as suas atitudes, pessoas de bom caráter, né? Uhum. É lógico que todos nós temos falhas e temos dificuldades na caminhada, porém, quando você vai se assemelhar a alguns conteúdos, só tem coerência, são pessoas que estão comprometidas em fazer aquilo que é correto e coerente com isso, né? Uhum. Então, é exatamente isso, né, Arnaldo? A escola, quando eu conheci o projeto, você estava falando, esse que eu estava lembrando, né? Quando eu conheci o projeto, foi através de Semente Vida Nova, que foi uns encontros que nós fazíamos, não sei se o irmão Marcos já teve a oportunidade de participar. Isso, os dois. Em 2012, teve em Ribeirão Preto. E eu fui nesse encontro pela primeira vez. Esse Semente de Vida Nova, quem é que fazia isso? Porque aí não era o Reinaldo. Sim, tava ligado. É tudo uma. É tudo ligado. Eu fiz o Semente de Vida Nova 1 em São Carlos, né? Quem estava lá. Os dois Sementes de Vida Nova que eu fiz foi as mesmas pessoas que dirigiram. Que são pessoas assim que não é tão conhecido. Um é o professor Felipe Aquino, o outro é o Padre Paulo Ricardo. E isso aí foi o que me chamou. Eu participava da igreja e aí eu fiquei sabendo, vai ter um encontro que vai estar o professor Felipe de Aquino e o Padre Paulo Ricardo. Isso. Aí eu fiz Semente de Vida Nova, né? E eu fui. Eu fiz o primeiro na Diocese de São Carlos e o segundo eu fiz aqui em Franca. Em Ribeirão Preto você não fez? Não fiz. Eu tava, quando teve o primeiro, eu tava lá em São Carlos, na missão lá de São Carlos. Né? Então teve lá na Diocese, eu fiz lá. Até acho que foi Araraquara. Sem te cortar um pouco, mas continua o que você está falando, Arnaldo, só para dar uma localizada. Por exemplo, Semente Vida Nova é um aspecto daquilo que o Reinaldo lidera como um movimento místico. A escola que a gente estava falando, que é para a sociedade, movimento cultural. Tá? Só para localizar um pouco aqui, o Arnaldo continua. Deu para entender, né? Porque isso também foi sendo descoberto na caminhada, né? Antes, no começo era tudo meio misturado. Meio junto. Exatamente. E aí ele foi localizando a importância. Porque assim, até isso a gente aprendeu com o Reinaldo. A gente vai para a igreja para orar. Né? E na sociedade a gente vai atuar naquilo que é. Não misturar as coisas. Né? Isso. Exatamente. Mas continua, né, Arnaldo? Então, eu conheci o Reinaldo ali em 2012, porque eu fui para o encontro de Semente de Vida Nova, pensando no Padre Paulo Ricardo, professor Felipe de Aquino, e nós estávamos lá reunidos em Ribeirão Preto, e de repente eu fiquei sabendo que tinha um deputado lá, aí eu já fiquei incomodado, falei, vixe... Político aqui? Político aqui. Ô, raça. Oh, meu Deus. Aí... Sabe o que esperava. Com aquela, né? Aí eu peguei, aí na hora que ele entrou, assim, subiu, assim, no palco com a Bíblia dele, eu dei uma olhada na Bíblia dele e eu reparei muito bem a Bíblia dele, que era uma Bíblia já bastante gasta, bastante usada,
Aí eu falei assim, tem algo diferente, Não né? é algo, não é só uma figura. Não, entendeu? Aí, conforme ele usou a palavra, foi acontecendo, eu já vi que ele era um cara muito diferenciado, né? E depois eu acabei me distanciando um pouco, não dei continuidade, não fiz escola. Fui fazer escola, acho que foi em 2016. Eu fiz a escola online, foi em 2016, começou? Não, foi 2019 as online. Isso. Pandemia. Aí, depois eu enganjei mesmo no projeto, foi em 2020. Ajudei um amigo meu, o JB, o João Batista, em Ribeirão Preto, que ele era candidato a vereador lá. Na época eu morava em Ribeirão Preto ainda. Ah, sim, você não morava em Brodowski ainda. Não, Ribeirão. eu ajudei ele lá, inclusive ele foi eleito. E aí eu vim para Brodowski devido à vontade da minha família de morar em Brodowski. Eu vim em Brodowski e depois em Brodowski um grupo de pessoas, né? Que o Reinaldo sempre nos ensina a trabalhar em grupo. Na época esse grupo era os amigos da renovação. Não a renovação, mas os amigos nos reunimos. Resolvemos parar de falar mal do buraco da rua, que falando de andar, e fazer algo concreto. E aí nessa reunião, nessa união nossa... eu fui escolhido para estar representando eles na política e foi aonde que eu enganjei mais profundo no projeto. Só uma coisa. O Sementes de Vida Nova ainda acontece? Não, atualmente não. Não está acontecendo. Porque era muito bonito e eu quero aqui falar, e era muito místico, assim, que o Sementes de Vida Nova 1, ele era todo realizado com base na vida de São João Paulo II. Exatamente. E o Sementes de Vida Nova 2, né, era realizado com base na vida de São Felipe Neri. Então, não, era... São Felipe, né? São dois encontros tem um formativos. porquê, né? Que o era para olhar a maldade que está dentro de nós. Isso. Né? Peraí, o é fora de nós e o segundo dentro de nós. É de São Felipe. Realmente. Então são dois encontros maravilhosos, assim, que... Uma pena que deu uma parada, mas assim, o conteúdo deles era fantástico. Aqui em Franca foi o quê? Foi uns 7, 8 anos que teve. Foi o último que teve foi 2016, agora eu não me recordo. Teve um 2014, depois do 2016. Não, acho que foi 2016 que eu fui. Nessa época. O tempo vai passando rápido, né? Mas, Arnaldo, vocês, no caso, então, fica com nem um olhômetro assim para detectar possíveis lideranças, ou sejam pessoas que já são, talvez, líderes e que têm essas virtudes, essas características que possam somar, e elas seriam convidadas, são chamadas. Como é que funciona isso? Ó, eu vou explicar mais ou menos pro senhor. O Reinaldo ensina para nós, e a escola de formação em líder ensina isso para nós, que nós não fazemos nada sozinhos. Todo grande projeto precisa de pessoas. E quando a gente trabalha em equipe, a equipe nossa nos complementa. Entendeu? Todo mundo é líder. Não tem, assim, uma escolha. Cada um é líder em algo que faz. Eu costumo falar, assim, que a liderança, a gente... É tipo um dom. Que a gente consegue ver a liderança na pessoa. Muitas vezes a pessoa não vê. Ela mesma não se enxerga. Ela mesma não se enxerga. É como um pai. É como um pai pro filho, que olha o filho, vê o potencial no filho, que muitas vezes o filho não consegue ver aquele potencial. Aí o pai trabalha naquele filho para fazer aquele filho se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Até muitas vezes melhor do que o pai. Então, o líder é isso. Ele junta os seus liderados, ele consegue enxergar o potencial nos seus liderados e ele trabalha para desenvolver aquele potencial, formando líderes até maiores do que ele mesmo. Como é que é? Sem medo. Não sei quem disse isso, não vou lembrar agora, mas sem medo. Um bom líder é aquele que forma líderes melhores que ele. Isso. E faz com que os seus discípulos sejam melhores. Isso. Porque a gente diria o seguinte, nós temos hoje, principalmente nessa sociedade que a gente vive, né? Esse espírito de competição, e de repente tem muita gente que tem liderança, mas ela abafa para que ninguém possa sobressair a ela. Sim. Tem pessoas que têm medo de reunir pessoas em volta dela com medo de aquela pessoa abafar ela. Dela falar assim, não, eu não vou trazer pessoa para minha equipe, eu não vou formar porque, nossa... Vai tirar meu brilho. Vai tirar meu brilho. Mas pelo contrário, não tira, né? Hoje lá em Brodowski eu tenho uma equipe maravilhosa de pessoas que eu admiro, sabe? Que eu tenho como referência.
E que são comprometidas. comprometidas com o projeto e que me ajuda a desenvolver o projeto lá na cidade. Então, assim, teve uma vez, Francisco, eu fui fazer uma reunião e eu tava passando um slide e ensinando, e passando aquilo que nós estávamos aprendendo. E aí eu abri uma pauta pro pessoal falar. E na hora que eles começaram a falar, aí eu fiquei reparando, aí eu caí em si. Eu olhei assim e falei, caramba, eu tenho juiz, eu tenho advogado, eu sou pedreiro. E eles com um papelzinho na mão, anotando aquilo que eu tava falando. Aí eu falei, meu Deus, né? Só Deus mesmo. Entendeu? É tipo assim, Deus pega os pequenos e faz virar grande. Uma vez eu tava em Ribeirão Preto pregando, e na hora que eu terminei a pregação, e faz muito tempo isso, o rapaz me procurou, ele perguntou pra mim no que eu era formado. Aí eu falei, olha, eu não sou formado, eu tenho ensino fundamental, né? Na época eu falei pra ele. Aí ele falou, mas não pode. Eu sou isso, eu nunca escutei, sabe? É Deus. Porque eu tenho por mim, irmão, que quando Deus pega uma pessoa capacitada e faz alguma coisa acontecer, muitas vezes Deus não aparece. Mas quando ele pega aquele coitadinho pra fazer, aí a coisa acontece. E mesma coisa eu vejo isso no projeto. O segredo da Escola de Formação de Líderes, eu sempre falo isso para os alunos que eu levo para a escola, abra o coração, se abra, esquece o que você sabe. Seja como criança lá, vai aberto para aprender, que aí você vai ver a mudança acontecer. A escola, ela é muito rica. Vamos mostrar uma foto do Reinaldo? Vamos. Que a gente tá falando, mostra aí, Jandim. A gente tá falando, e às vezes as pessoas... esse daí é o Reinaldo Augusto, ele que Atualmente ele é deputado do... Não. Hoje ele não está em mandato. Não está em mandato. Né, esse é o Reinaldo, que foi que começou, então, todo esse histórico aí, toda essa história, né, de líderes, né, de encontrar pessoas. Eu tenho uma frase do Reinaldo que me marca muito, que fala assim, nós temos que buscar pessoas melhores do que a gente. Exatamente. A gente tem que se cercar de pessoas que são melhores do que a gente. Né? Sempre. Então, sem medo de que se vai tomar lugar, não é isso. É sempre buscar melhores pessoas do que nós, porque nós vamos aprendendo com elas e isso vai fazendo melhor para a sociedade, né? O pessoal fala assim, é o bem comum, né? Não é o que é bom para mim, é o que é bom para todos. Então, esse daí, que é o Reinaldo aí, que a gente quis colocar para mais as pessoas conhecerem de quem que nós estamos falando tanto, né? E assim, dentro desse aspecto da liderança, o que é importante a gente chamar a atenção aqui para nossa conversa? É que nós só podemos mudar uma única pessoa, né? Que somos nós mesmos. Então, o objetivo de todo o trabalho que o Reinaldo tem trazido para nós é que a gente aprenda a liderar essa pessoa, que sou eu. Então, quando falo da liderança... É a mais difícil, né? É a mais difícil. Exatamente. Quando falo da liderança, é natural a gente remeter aos outros, a pessoas, as pessoas da sociedade, juntar as pessoas boas. Sim, nós vamos fazer esse movimento, estamos trabalhando. Então, por exemplo, nós estamos aqui, tem alguém nos liderando na técnica, né? Sim, ó. Exatamente, né? Então, assim, e aí... Fala um oi, Jandim. Oi. E aí, tantos outros aspectos que a gente reúne pessoas. Porém, o objetivo, inclusive dos conteúdos, daqui a pouco a gente fala um pouco deles também, é justamente trabalhar a autoliderança. Que aí nós vamos ter condição de não só fazer as coisas de maneira adequada, mas trazer isso que o Arnaldo falou. Tem muita potência dentro da gente que está parado, estagnado, né? Então, o objetivo é despertar isso através, não de uma ideia de uma pessoa, no caso o Reinaldo, embora ele seja o líder de tudo isso. Ele trouxe professores para debater tudo isso, para não ficar uma ideia dele somente, mas com base nas ciências, né? Então, isso que é o grande... E professores que não eram amigos dele, né? Então, porque às vezes a pessoa... Hoje a gente está numa sociedade tão desconfiada, né? A pessoa fala assim, ele começou uma ideia, aí ele montou uma escola e trouxe todo professor amiguinho dele para falar a mesma coisa que ele queria que falar. E não é, né? Hoje, claro, são amigos, porque foi criando vínculo. Mas não, ele fala muito isso, né? Escutava-se... E hoje eu acho que toda a escola, todo projeto é muito... escutou um nome de tal pessoa que é boa nisso. Vai se verificar, vai se averiguar se de fato for aquilo lá mesmo. Existe todo um empenho, né? Para trazer essa pessoa estar presente.
Né? Então, isso é importante de colocar. Né? Se torna amigo porque o conteúdo te lidera, a Isso. verdade te lidera. né? Exato, Então, estamos de acordo, né? É um amigo posterior do conteúdo, Sim, né? Sim, exatamente. Eu vou voltar um pouquinho o gancho do que o Arnaldo estava falando, eu achei tão interessante, porque uma comparação que eu ouvi uma vez de uma pessoa, eu achei tão sábia. Ele usou esse exemplo, poderíamos usar de qualquer outra profissão ou coisa do gênero. De um instrutor de autoescola. Que diz que vai acabar com a autoescola, né? Eu não sei o que esse povo vai aprender a dirigir, mas diz que vai acabar. Não, já não sabe muito. Que não vai ter. Já. Não vai ter. Mas aí esse instrutor dizia o seguinte, que os alunos que dão mais trabalho para ele são aqueles que sabiam dirigir. Sim. Eram os que davam mais trabalho para ele. Ou os que julgavam que sabiam, né? Não, mesmo aqueles que sabiam, porque eles traziam com eles As manias. tantos erros e manias. Eu vou colocar o braço para fora, descansar. Eu já não sei sei. o quê, eu já sei. Não, mas isso aqui eu sei. Né? Chega na descida de cigarro. E aí ele dizia, aquele que não sabe nada, ele entra dentro do carro, ele fica com medo de pôr o cinto. Será que vai buzinar alguma coisa? Então ele vai perguntar. Ele tem essa humildade, né, de saber, eu quero aprender, eu não sei. Liga o carro, mas liga onde? Né? Não, enfia a chave nesse buraquinho. É uma coisa tão besta, né? Mas quer dizer, mas ele tem essa humildade. Então esses são os mais fáceis de se... A gente até diria, né? A massa bruta mesmo, né? Então eu só lembrei, porque quando você falou isso daí, eu pensava comigo, né? E nós, dentro da igreja, nós conhecemos tanto, né? E na história dos santos também, a gente tem tantos santos que pela sua santidade, fazia tudo isso que você falou. Quer dizer, as pessoas não acreditavam que ele não tivesse cursos, que ele não tivesse isso, aquilo outro e tal, mas que Deus fazia com que aquilo acontecesse, né? Eu olho um grande exemplo, São Benedito, nós celebramos há pouco tempo, né? Porque ele tinha tudo o contrário, coitado, para a época dele, né? Pobre, preto, analfabeto. Quer dizer, como é que esse cara vai querer ser alguma coisa, né? E ele não se incomodou. Ele se colocou a serviço, ele se entregou. Não tem problema, então quando ele dispensa, alguma coisa eu sei fazer. E ali naquela humildade é que eles foram vendo as virtudes dele, né? Uma coisa interessante de se ver isso, né? Eu achei muito importante a tua fala no sentido de que Deus faz. Toda obra é obra de Deus, Frei Francisco. Toda obra é obra de Deus. A gente é ferramenta na mão de Deus. Né? E muitas vezes ele bate em nós, mas que bom que ele está nos usando. E como que é bom ele estar nos usando para fazer algo. E eu falo assim, eu falo para meus irmãos hoje. Hoje eu tô atuando como vereador lá na cidade. Eu me santifico hoje mais no cargo de vereador do que dentro da igreja. Porque ele é muito difícil. É muito difícil, é calvário. O Reinaldo fala para nós, fala assim, é calvário. Não pensa que é fácil. As pessoas falam assim, você ser vereador é a melhor coisa do mundo. Não, é calvário. Prepara para sofrer. Prepara para sofrer. É isso. Realmente. Então, assim, lá o senhor já teve uma pequena experiência do que né? Olha... Não é fácil, mas a gente tá aqui para missão. Encara como missão. E o projeto vem nos ensinar isso. E o que mais me apaixona no projeto é o método que a escola ensina. O método que o Reinaldo aplica. Primeiro, a gente conhece a nós mesmos. Primeiro conhecer... A primeira pessoa a mudar sou eu. A pessoa eu não estou aqui para mudar alguém. Não estou aqui levando a pessoa na escola. Quem primeiro que tem que mudar é eu. E essa mudança vai acontecendo assim gradativamente dentro da gente. E a gente vai mudando. E você vai falando, caramba, como que eu tenho que mudar? Caramba, como que eu tenho que melhorar? E esse trazer pessoas mais capazes, melhores que nós, para junto de nós, para andar com a gente, amigos nossos, isso vai me forçando cada vez mais eu buscar mais conhecimento, eu querer ser melhor, né? Uma vez eu fui ter uma reunião com o pessoal da OAB, só tinha advogado. Só tinha advogado, e eu falei, meu Deus, e aí soltou a fala, ainda bem que foi daqui para lá na roda, e cada um foi falando, e eu... O que eu peguei e fiz? Eu fui pegando a fala de cada um deles. Foi condensando. Isso. Tá vendo? Eu fui pegando a fala de cada um deles, o ponto de vista de cada um deles. Por quê? Eu comecei a prestar atenção neles. Hoje no mundo, a gente não presta atenção nas pessoas. A pessoa tá falando, a gente tá viajando. Você tá no celular? Você tá no celular, você tá viajando. Então, eu prestei atenção na fala de cada um deles, peguei o ponto principal da fala de cada um deles, aquilo que eles achavam de importância na reflexão que eles estavam fazendo, e condensei tudo aquilo.
E quando chegou a minha fala, aí eu falei que surgiu até lágrima no olho deles, porque tocou cada um deles, porque cada um deles se viu naquilo que eu estava falando, entendeu? Isso eu aprendi dentro do Instituto. Valoriza as pessoas, valoriza o momento, o ambiente, viva aquele momento, né? É isso. Então, muitas vezes, a gente quer mudar o mundo e a gente não muda a nós mesmos. E a escola vem trazer isso para dentro de nós. A escola pega um conteúdo muito rico e passa de uma forma muito simples, que desde um doutor entenda até uma simples faxineira vai entender a escola. Isso é maravilhoso. Até nós, né? É isso que eu ia falar, até nós foi, entendeu? Vocês. Mas, Ezequiel, não sei se posso perguntar isso já, mas a gente está falando de escola, a gente está falando de formação, não sei o que e tal. São vocês que vão atrás de convidar as pessoas, mas se a pessoa quiser, ela pode procurar. Eu quero fazer essa escola. Hoje a escola de formação... Aí vocês vão fazer... Como é que é? Tem um exame para entrar? Não tem? Como é que é? Exame? Não sei, velho. Tô perguntando como é que faz. Não tem exame. Não. Simplesmente faço a inscrição, vou Hoje, participar. Né, inclusive Quanto no tempo Instagram, você entrar no Instituto Liberdade e Comunidade, Libicom, né? Você pode fazer sim sua inscrição para a Escola de Formação de Líderes, né? E a gente procura, lógico, também indicar pessoas e estar convidando essas pessoas. É interessante vocês fizerem alguns comentários, você fez essa analogia aí, né, do motorista que tem os vícios, né? E o Arnaldo já tinha dito que é importante a gente chegar lá e se esvaziar, estar presente, né? E com base também nesse pequeno exemplo que você trouxe. E olhando para cada um, é esse o fundamental da Escola de Formação de Líderes, né? Então, ela traz para nós esse olhar para si, a partir de nós mesmos, e liderar essa pessoa que sou eu, né? Então, a Escola de Formação de Líderes, eu até procuro fazer uma analogia, o seguinte, né? É como se... É fácil você errar o caminho se você não sabe para onde ir, né? Sim. Mas a partir do momento que você se localiza, a gente veio para cá, né? Então, onde nós vamos nos encontrar? E foi dado um caminho, e você segue aquilo com convicção. Então, o objetivo da escola, com base nas ciências, é que a gente se localize e passa aí com firmeza. Por exemplo, se você pega uma estrada, você vai ter, que você nunca foi, algum receio, será que é por aqui mesmo? Eu entro aqui, a gente, né, vai se descobrindo e não, tá no caminho certo, vamos continuar seguindo. E aí você vai, à medida que vai se concretizando e vai chegando ao local, aquilo vai te dando firmeza. E eu costumo fazer essa analogia porque é como um localizador pessoal, os conteúdos da escola. E aí a pessoa que se depara com esse conteúdo, ela recebe esse chamado, né, a olhar para si e se localizar, né, com base nas ciências. E no caso, esses conteúdos podem ser falados? Vamos falar. Não tem paprinha aqui, viu? Podemos falar. Gente, coloca, volta pra tela lá. Tô até com folder Não, aqui porque eu aberto. acho assim, você fala, vou fazer uma escola. Por que eu vou estudar? Então tá aí, ó. Escola de Formação de Líderes. Formar líderes para transformar o Brasil. Então acho que isso é, de fato, o chamado, né, da escola, né? A transformação, porque como o Reinaldo ensina a gente, né, nós nos transformando a cada um de nós mesmos. O meu Brasil. Né? E aí, o meu Brasil a gente vai começando a transformar. Né? Então, assim, eu sendo melhor, já é uma pessoa melhor a mais do Brasil. Então, isso. E vamos falar, ó, isso daí é o folder aí, ó. Então vamos passar aqui, né? Então é muito importante, ó, reunindo grandes nomes da academia brasileira, a Escola de Formação de Líderes traz uma experiência única de aprendizado. Ao todo, são mais de 24 horas aula, acompanhadas de muita interação e debate. E tá aí os conteúdos, né? Filosofia, psicologia, administração, ética, economia, política, aspectos práticos. Vamos lá, explica um pouquinho pra gente de estudo. Falando um pouco dos módulos, depois o Arnaldo também fala um pouco pra gente aqui. Você quer voltar lá? Volta lá pra ele. E aí a gente ir acompanhando. Fala aqui, porque eu acho que é importante entender o seguinte, como para montar esses conteúdos que são aspectos da filosofia, né, aspectos da psicologia,
são aí alguns pontos que é colocado para todos nós. Para montar esses conteúdos, nos chamou lá o melhor professor de filosofia. Sim, temos, né, o Barzotto, que é o maior filósofo do país na atualidade. Só que trouxe ali também da psicologia, professores, da administração, e juntos debateram para chegar ao que ia ser falado no módulo de filosofia. Então, o professor da administração também interagiu com o professor da filosofia. Não foi cada um no seu... Isso, né? Então, essa é a grandeza e o esforço que para fazer isso não é uma coisa simples, né? Do Reinaldo, reunir todos esses professores, fazer fórum, debater esses conteúdos. Para que isso? Para que também nós, alunos, né, fossem contemplados como uma unidade. Então, por exemplo, no modo de filosofia, é como pensamos. Então, a pessoa, às vezes, ela é sistemática, determinada, ela é comprometida com suas convicções. Mas pode ser que ela esteja equivocada em alguma coisa da sua vida. Ou então, por mais que ela acerte em quase tudo, ela não detém todo o conhecimento. Não. Então, né, o modo de filosofia é justamente para ampliar a nossa visão. E aí, ligado a isso, já vai levando a gente para um caminhar para o modo de psicologia, que trabalha a relação, né? Como que nós estamos nos relacionando, quem somos. E aí aprofunda desde a vida como busca de sentido, aquilo que realiza a pessoa, a orientação que a gente tem para realizar cada um de nós, como lideramos a nós mesmos e, consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta. E também traz para nós aí alguns pontos que levam a pessoa ao contrário de tudo isso. Aos vícios, as questões que levam ao vazio existencial, à depressão, em que situações que a gente corre esse risco, e somos todos nós, né, que não percebemos que às vezes a gente vai tendo certos comportamentos, inclinações que vai frustrando a realização da pessoa. E aí, o interessante na escola é justamente isso. A gente vai partir, por exemplo, para um módulo de administração e economia, vai falar desde os aspectos assim de uma realidade econômica familiar, né, empresarial, também do país, mas do pessoal. O que uma pessoa ela pode ser assim esbanjadora ou extremamente... Eu seria o administrar a própria vida também. Exato. No sentido, por exemplo, você falar administração financeira, que é o calcanhar de Aquiles de muitos. Mas, por exemplo, eu tenho um problema. Administração de tempo é uma forma de administrar algum aspecto certeza da minha vida, né? Porque eu tenho, por mais que eu agende tudo hoje, quando alguém me fala uma coisa, tem um compromisso, tem que fazer isso, eu já pego e coloco ali. Né? E é interessante isso, irmão. Às vezes você não vai encontrar resposta na administração, você vai encontrar resposta na filosofia. Então, porque eu brinco com isso. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Antes de vir para cá, eu já levantei de manhã, cara, maquinando. Eu tinha que ir no INSS, tinha que ir no banco, tinha que ir não sei o quê. E aí uma sobrinha me mandou no grupo da família, pedindo para fazer uma mensagem. E a irmã dela, casada com o marido, estão fazendo um retiro, um encontro, né? E pediu para as famílias fazer aquelas cartinhas, né? Tio, o senhor olha entregando o que acontece nos encontros da igreja. Mas você não sabe. Aí, não, todo mundo que fez, né? Tem um monte de gente que tá acompanhando que não fez. Falei. Mas gente, eu fiz esse encontro em 1900, bolinha, por isso. Sério, 87, já não é muito tempo, né? Foi naquela época, hoje não faz mais não, hoje não faz. Mas veja bem, e aí, eu falei, tá bom, vou escrever. Aí eu descobri que a palestra de abertura era minha. Eu lembrei, porque essa tinha passado. Coisa aqui, ó. Porque eu sou muito meticuloso, eles sabem disso, eu sou, assim, muito rigoroso nessas coisas. Eu não sei onde que eu anotei, o que eu fiz, achei que tinha anotado, não tinha anotado. Você já viu quando você começa a digitar uma mensagem de WhatsApp, depois você esquece de mandar, e ela fica ali. Um rascunho? Fica. Às vezes acontece essas coisas, e eu acabei... Aí eu falei, gente... Nessa questão de WhatsApp, com ele não é às vezes. Não, tá? Não é. Que às vezes ele chega em mim assim do nada. Você fez tal coisa? Que coisa, irmão Francisco? Não, que eu mandei pra você. Você não mandou, irmão Francisco. Então eu devo ter digitado, esqueci de apertar pra enviar. Mas vamos voltar no conteúdo. A gente tá falando então aqui, ó. Tem a tela aqui, então, opa, eu adiantei
Nós temos aqui então Isso. a administração, aí a gente... Fazendo um resumo aqui, né? Mas chamar a atenção dessa ligação entre os módulos, né? Aliás, a gente fazia, cada módulo desse era um final de semana de curso, depois foi condensado. Então, no caso ali, seriam... Seriam, né? Era. Semana? Isso, agora é só um final de semana. Agora é um final de semana só. Isso, Mas aí são antes, 24 horas. 3 dias. E 24 horas sexta, da aula. sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Sexta, o dia todo. Por exemplo, às vezes a gente se julga ou julga pessoas no modo de ética, né? Falando de comportamento. Mas é isso que é interessante. A gente fazer passos anteriores para perceber por que a pessoa chegou naquele comportamento. Tem uma explicação no jeito de pensar, no jeito de relacionar e de se comportar, né? Falava lá da pessoa que é esbanjadora, ou a pessoa pode ser avarenta, né? Extremamente econômica. O dinheiro dela não serve nem para ela mesma. E aí é tudo desequilíbrio na formação, né? É desequilíbrio na formação, né? Por isso que eu falo que, né? Eu lembro que eu falei lá de pegar e ter um guia, né? Um GPS, né? GPS. É justamente, eu peguei sempre para ficar simples, né? E aí, quando você for fazer escola, viu, irmão? Eu já fiz. Você vai falar o seguinte: nossa, vocês precisam melhorar o convite de vocês, porque é 10 vezes melhor. Você vai ter essa experiência lá, né? A pessoa sai com expectativa. Ela vai com expectativa e sai. Sem contar os debates, né, Arnaldo? Eu vou falar assim, cada escola que a gente faz é uma escola diferente. Por mais que a gente faça escola. Né? Tá vendo que eu fiz 4 escolas e cada uma é diferente. Que nem o irmão Marcos falou assim, eu já fiz, mas eu tenho certeza absoluta, tá totalmente diferente. Tá totalmente Não é a mesma diferente. coisa, Não, é a mesma coisa do que eu... As pessoas também mudam, né? Um evangelho... Ele pode, um evangelho, várias versões diferentes, várias pregações diferentes em cima do mesmo evangelho. Eu já ouvi uma pregação desse evangelho. Não é igual. Entendeu? Não é igual. E assim é a escola. Eu tô amando falar com o senhor, viu, irmão Francisco? Deixa eu falar uma coisa pro senhor a respeito da escola. Eu vou dar um testemunho aqui. Na vida da gente, principalmente na minha vida, teve marcos. Um marco meu foi no meu casamento, um marco na minha vida. Um outro marco foi o nascimento dos meus filhos. Esse é. Esse fantástico. E o outro foi quando eu fiz a escola de formação de líderes. Porque mudou a minha vida, mudou assim o jeito de eu pensar. Eu pensava como empresário que o importante é ganhar dinheiro, é fazer fortuna, é crescer, é prosperar. Que é o que a maioria pensa hoje, Isso. Né? E hoje eu vejo que o fundamento não é isso. O conhecimento hoje é tão enriquecedor quanto o dinheiro. O conhecimento. E o tempo nosso, o que eu faço com o meu tempo? Como que eu vivo o meu tempo? Tudo que eu tenho aqui vai ficar. E o que eu estou deixando de concreto? Aí entra a ação. Aí entra o meu voluntariado na ação prática, como eu estou como vereador, como voluntário do projeto. Então, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que deixar uma marca, eu tenho que fazer algo positivo. E a escola veio ajudar em tudo isso. E o que mais me encanta na escola, além de ter esses melhores professores aí do país, passando todo aquele conteúdo para nós, é aquele grupinho de pessoas, que a escola a gente atua num grupo de 7 pessoas, mais um orientador, mediador e monitor. A gente trabalha naquele grupo. Entre as aulas, a gente tem partilha no grupo. No grupo em comum. Junto com o advogado, junto com a faxineira. Aquele grupo ali. Principalmente eu, Ezequiel, não sei você, mas eu aprendo tanto no grupo quanto na aula do professor. Porque eles falam coisas que eu não consegui entender. E eu falo coisas para eles na partilha que eles também não conseguiram ver. Então, por isso que eu amo essa maneira do Reinaldo liderar, que é unir pessoas com pensamentos diferentes, com jeitos diferentes, para poder fazer a coisa acontecer, a coisa evoluir. Cada um dá o seu complemento e ali a gente vai aprendendo. E como o Ezequiel falou que a aula é dinâmica, a gente sai dali junto, a gente vai tomar café junto, nós vamos almoçar junto, nós vamos pro hotel junto, e a aula acontecendo, porque a partilha... Não para, né? Não para, porque é gratificante.
ficar partilhando. É uma coisa assim, como que eu digo? Sabe quando a gente faz uma experiência de oração e a gente sente tocado lá? É mais ou menos isso. Um dia eu falei pro Reinaldo o seguinte, falei, Reinaldo, essa obra não é sua, essa obra é obra de Deus. Apesar de não estar dentro da igreja, Sim. mas o que ele está fazendo é revolucionário. Porque a gente espera, irmão, que a mudança vai vir lá de cima. Que vai entrar um presidente, que vai mudar o país. Mas na verdade a mudança vem de baixo. Nasce daqui de baixo para cima. A mudança é de baixo para cima. E começa mudando primeiro dentro de mim. Depois, com a minha mudança, vai mudando a minha casa, a minha família. Isso, e vai aumentando. E é assim que a gente atua. Mostrar aqui, eu pedi pro Jandim de novo colocar alguns dos professores, né? Então no site lá tem, ó, professor César Saldanha, professora Elizabeth, que é o Felipe Aquino, né? Ó, e os professores que estão sempre lá, né? Esse aqui eu acho que o irmão Francisco conhece. Né? Maior tributarista do Brasil. Exatamente. Então, esse aqui são alguns dos professores, né, que estão na escola. Então, você percebe aí o Padre Paulo. Então, você percebe a seriedade, né, desse projeto, né, desta escola de líderes. Então, não é, sem desmerecer ninguém, né, mas não é um grupo lá, vamos juntar aqui, vamos fazer um treinamento. Não, é algo muito, muito estruturado, muito pensado, e onde, de fato, os módulos eles vão se comunicando um com o outro. Né? Então, não é pegar assim, te dei lá um módulo de psicologia, que não tem nada a ver com ética, que não tem nada a ver com administração. É tudo... Não, eles vão se comunicando e vai crescendo. Né? O Reinaldo ele tem muito a questão do mar, né? Então, é a onda que vem se formando, ela vai crescendo assim, e você vai se vislumbrando. Eu tive a oportunidade de fazer a escola, como eu disse, já há um bom tempo atrás, né? Depois, a vida, a rotina, as coisas foi meio que se atropelando, a gente vem tentando organizar, deu e não, mas tá difícil. Mas vale muito a pena nesse sentido. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, porque nós vimos aqui a importância da escola, tudo, né? Depois nós vamos voltar nela para falar, porque você que está nos acompanhando, tem uma escola chegando. Né? As inscrições ainda estão abertas, mas depois nós vamos falar isso para te dar a oportunidade de se conhecer melhor e se tornar um líder da sua própria história e mover o Brasil para melhor. É muito importante, eu queria trazer para vocês, porque muitas pessoas falam assim, é tipo treinamento de coach, né? Mas o que eu vejo de diferente é que, de fato, tem muitos esses treinamentos, né, que a gente vê de final de semana, mas a pessoa é um autoconhecimento, mas para ela evoluir, só ela. Então, como que você vai ganhar dinheiro? Como que você vai fazer isso? E a escola não. Claro que é uma evolução pessoal, mas com um olhar voltado para a sociedade enquanto um todo. É isso mesmo? Exatamente. É até interessante. A gente estava falando até então do módulo de economia e é tudo voltado para a pessoa. O olhar sobre a pessoa. E aí também no módulo de política traz essa questão da relação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ato político, né? A gente combinou de estar aqui, estamos conversando. Sim. E aí, nessa visão da relação. Agora, é interessante, né, alguns dos aspectos do conteúdo da psicologia traz inclusive isso, né? É o olhar para si com crescimento comunitário, né? Então, sozinho a gente não se desenvolve. Até a professora Heloísa fala, né? Por exemplo, se você tem um problema no olho, né? Talvez um glaucoma, uma catarata, você vai ver embaçado ou ver cores. Né? E aí pergunta, a realidade está embaçada ou colorida? Obviamente que não, né? O olho que está doente, né? Então, quando você começa a olhar para si próprio, né, com esse egocentrismo, naturalmente você está adoecido. E é justamente esse ponto que você trouxe, é esse olhar que eu só me desenvolvo em comunidade, em fraternidade. E é justamente, tem momentos da vida da gente que a gente está passando por dificuldades, a gente precisa receber ajuda de maneira solidária. Ou então, quando a gente ainda é criança, não se desenvolveu uma liderança profissional. Mas a realização da pessoa, quando ela começa a liderar e ela pode contribuir, e aí é o que a gente aprende na escola também, sobre fraternidade. Então, é tudo isso e mais além disso, né, que a gente aprende lá. Não,
Vale muito a pena as pessoas estarem entrando depois no site, entrando no Instagram do Instituto para conhecer e vem daí o conteúdo da escola. E eu falo que assim, o Instagram do Instituto é um ensinamento, né? Porque você pega as postagens lá diárias, os pensamentos, sabe? Assim, eu não sei quem que fomenta e coisa, mas é muito bom o conteúdo que é postado ali. Então, só ali já é um ensinamento muito grande. Eu queria dar um salto e voltar um pouquinho para uma área um pouco mais polêmica, né? Polêmica por quê? Porque envolve algo que hoje a sociedade tem medo de falar e quando fala entorta o nariz e vira a cara. Que foi a primeira reação que o Arnaldo teve quando conheceu todo esse trabalho lá no Semestre de Vida Nova. Em que momento esse projeto, esse instituto, essa escola, o Semestre de Vida Nova, porque eu lembro que começou com esse nome mesmo lá atrás, né? Em que momento que vê a necessidade de uma atuação política, e não só, como o Ezequiel disse, isso daqui que a gente está fazendo é política, né? Mas uma atuação política de mandato. Em que momento que se vê isso? E qual que é a visão da importância disso? O que a escola, o instituto, tudo isso que a gente falou, tem de visão. Por que é importante estarmos atuando nesses cenários? Estou falando isso porque tudo que a gente falou aqui, falamos de questões práticas, tudo, mas desemboca nisso, e aí muita gente fala que é oportunismo, tem essa visão que o Arnaldo teve lá atrás, tem a visão que o próprio Rogério, nosso deputado, né, estadual, teve quando conheceu o Reinaldo, né? Então, em que momento que acontece, como que é lidar com isso dentro da própria igreja, que na igreja católica a gente sabe que a gente é muito mal visto, quando eu falo a gente, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos na política, né? Dentro da igreja católica eu vejo que tem muitos espaços que tem um receio. Como que é tudo isso? Assim, que momento foi esse salto, esse entendimento? Por quê? Bom, a escola de formação de líderes, e depois a gente vai falar de uma questão política, eu peço para o Arnaldo falar de mandato. Já que ele está com mandato, ele fala. Ele se vira aí. Mas é interessante, assim. Bom, primeiro é você se autoliderar. E, naturalmente, você tem a sua vida. Por exemplo, se você é um pai de família, você é um líder da sua família. Se você é um empreendedor, né? Então o Arnaldo está aqui empreendedor também, a gente precisa liderar nesse sentido e o objetivo da escola é despertar naquilo que você atua, melhorar a sua autoliderança, liderar e tudo mais. A partir daí, existe uma necessidade de entender que na política, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas são boas. Só que o bem não está devidamente organizado quanto o crime, por exemplo, né? Bom. Exatamente. E aí que se associa e se move cada um de nós na sua vocação, atuar na sociedade. Dentro da escola de formação de líderes, a gente não tem essa associação para reunir, formar candidatos, nada disso. Como não tem em outras áreas da vida. Ali a gente é despertada a ver a sua própria liderança e a partir daí atuar. E uma das áreas de atuação é organizar o bem comum, né? Eu passo para que aí entra dentro da política. Isso. O projeto fala assim, eu até peguei aqui. Formar pessoas, reformar instituições e transformar a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Formar pessoas, reformar instituições, que aí entra política ou para mudar o Brasil. É mais ou menos por aí. Levar a pessoa a ter o conhecimento. Esse é um dos objetivos. E organizar um grupo de pessoas. Porque eu falo pro meu pessoal lá, né? Hoje, na política, as pessoas acham que a política tem muita gente ruim. Não é verdade. A política tem muita gente boa. Só que eles estão meio perdidos, sabe? E se eu não tivesse esse grupo de pessoas que atua comigo, eu também estaria perdido. É como você entrar num rio sozinho, no começo ali é gostoso, sabe? Tá na margem. Só que você vai indo, a correnteza te pega e te leva. E aí, meu filho? Da politicagem, não da política, da politicagem. Por isso que é importante, irmão Francisco, a gente ter um grupo de pessoas ali unidas, se formando, buscando formação, trabalhando voluntária em trabalho em prol do bem comum, para estar de mão dada com esse representante, que no caso sou eu. Porque
eu tô nesse rio. A hora que a correnteza for querer me levar, eu tô de mão dada com eles. Ela não me puxa, entendeu? Esse é o intuito nosso na política. Formar pessoas para reformar instituições. Eu vou abrir um parênteses aqui. O Henrico, ele teve a última vez em Brodowski dando uma palestra para nós, e teve uma coisa que ele falou que me marcou muito, e a gente não escuta isso em lugar nenhum, né? Eu tive uma reunião, eu falei, olha, gente, é uma reunião política. E eu convidei umas pessoas novas para estar. E numa dessas pessoas era a irmã de um político famoso em Ribeirão Preto. E ela veio para escutar política. A hora que ela viu o Henrico falar, ela falou, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa falar isso. Ela ficou encantada. Ela ligou para a filha dela e falou, Érica, onde você tá? Vem aqui. Né? Você precisa ver. E desde então ela está enganjada no projeto. Mas o Henrico, ele falou na palestra dele o seguinte: nós não temos que combater o mal com o mal. A gente tem que expandir o bem. O mal, ele se autodestrói. Só que esse espaço que fica vago com o mal se autodestrói, a gente tem que ocupar com o bem. Porque se a gente não ocupar com o bem, o mal volta. Surge de novo. Então, assim, o senhor está reparando, irmão, que a gente tem uma missão na mão que não é fácil? Então é isso. Eu não vou falar luta, porque a gente não luta, a gente trabalha. Esse é o nosso trabalho. É uma mudança que eu não sei se eu vou ver o resultado dela. Você tá novo ainda. Pode ser que eu não vejo. Mas o importante, assim, eu fiz parte disso. É que nem plantar um pé de jabuticaba e a gente fala assim, você vai plantar jabuticaba, você não vai comer jabuticaba desse pé, porque vai dar... Mas só que você está deixando uma semente para o futuro. Alguém plantou porque você isso. Comendo hoje, alguém plantou porque nós estamos comendo hoje. Então, assim, o bem que nós estamos fazendo hoje, esse sacrifício, esse calvário que nós estamos vivendo hoje, a gente tá trabalhando para o futuro. É para os meus filhos, é para os meus netos, é pelas pessoas que eu amo. Então, esse é o intuito do Reinaldo. É uma mudança mesmo, é uma missão que ele encara. E eu tiro base por mim, viu, irmão Marco? Para mim, como um mero vereador desse tamanhozinho, né? O meu grupo é pequenininho, eu fico pensando nele, sabe? Que coordena tudo isso. Voltando, falando de política, como o Ezequiel falou para mim, nós lançamos 300 candidatos? Quantos candidatos nós lançamos? 374? Isso no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. 378. Elegemos 200 e alguma coisa. Quê? Cada candidato desse tem um grupo de pessoas trabalhando junto com ele. Curiosidades. Você falou, nós estamos no estado de São Paulo, estamos falando de São Paulo, né? Para você que está vendo de outro lugar. Mas isso tem no Brasil. Não, estado de São É só no estado de São Paulo. Nós estamos gatinhando ainda. Já não tá dando conta. Eu tô aqui pensando comigo. Mas, gente, vocês estão falando, a gente percebe que é bom. Sim. Né? Mas vocês são muito discretos. Não são? Eles são muito assim, discretos, parece que... O senhor não conhecia? É isso que o senhor quer dizer? Não, eu digo assim... Conhecia por cima. Você falar que eu não conhecia, eu que vou levar o puxão de orelha. Não, conhecia. O dia que o Rogério veio aqui, o Henrico, a gente participou da reunião, você estava aqui presente e tudo. Mas eu digo assim, eu não sei se... A gente vê uma coisa que é bom, a gente quer... Né? E, de repente, eu percebo que parece... às vezes até as pessoas perguntam assim, mas eles são secretos, né? Não. Então, ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Porque a pessoa fala, gente, mas eu nunca tinha visto falar disso. Muitas pessoas estão nos acompanhando, com certeza, nunca ouviram falar disso. Não, é exatamente isso. Porque você viu que quando eu fui perguntar para ela, pode falar? Vamos divulgar então o Instituto Libicon. Não, porque precisa, porque a gente sabe que os aspectos das lideranças que nós temos hoje não são lá bons exemplos, vamos assim dizer, que entre aspas se pode chamar de liderança, né? E a gente precisa justamente ocupar o espaço, né? Como você disse, com o bem, para que o mal não volte. Eu penso, irmão, falando um pouquinho da experiência que a gente viveu, que eu vivi, né? Ainda existe, e estava dentro da pergunta que eu falei assim, esse preconceito muito grande. Então, quando você vai falar... esse preconceito que faz com que... Às vezes a gente vai falar, que nem o que eu senti aqui em Batalha, a gente ia falar do projeto, a gente vai falar do projeto, aí quando você está mostrando conteúdo, a pessoa lê lá, política, ela não lê política como uma ciência.
Ixi, não, fala de política, não quero saber. Ele entende E a como pessoa, política partidária. ela vai se afastando. E aí, dentro disso que o Arnaldo trouxe, dentro dessa iniciativa, foi 300 e tantos candidatos. Tô falando que é coisa política, mas não é uma coisa política naquela política que a gente está sendo essa enxurrada de mídia, né? Deixa eu complementar aqui. Não a política é um braço do projeto. Né? Não é só a política. A gente tem outros braços de formação, de decisão. A política é um braço, é que nem o Ezequiel falou, né? Onde que eu atuo, que eu tenho mais propriedade para falar, né? Da política. Mas a gente tem outros braços do projeto que a pessoa fazendo a escola, ela vai se vendo, a gente vai atuando. É até junto. bom falar, né, Arnaldo? Que nem assim, a pessoa vai fazer a escola. Não, mas eu não tenho intenção de ser candidato. Não é para isso, não tem nada a ver. A escola é uma formação pessoal. É uma formação pessoal. E aí, dentro de alguns aspectos de todo o projeto, de toda a estrutura, tá isso, a pessoa se conhecendo, se melhorando aquilo que está ao redor dela, outra pessoa também se conhecendo, vai juntando esse grupo buscando uma melhora mais ampla. E essa melhora mais ampla não adianta. A sociedade nossa hoje, ela depende da política que está ali. Então, essa melhora mais ampla é onde entra essa atuação. A última escola que eu fiz foi uma moça de Franca, ela era chefe de enfermagem lá no hospital. Eu não sei qual que é o hospital que ela atuava lá em Franca. Santa Casa de Franca. E ela estava no meu grupo. Ela ficou encantada com tudo aquilo. Então, ela absorveu todo aquele conteúdo, liderança, como liderar, porque ela tinha 19 pessoas lideradas por ela. E aí, tudo que ela fazia, ela pensava em colocar em prática lá no hospital. Então, assim, é formar as pessoas para reformar instituições. Então, ela vai atender melhor um paciente, ela vai liderar melhor as pessoas que atuam sobre a liderança dela, tanto ela como um empresário, o dono de um auto center que tem os seus empregados, ou até um próprio funcionário mesmo que consegue melhorar o seu trabalho, ou liderar na família, entendeu? Ou você saber como... Peraí, eu vou almoçar junto com meus filhos, vou arrumar minha cama. Nossa, eu acordava e não arrumava minha cama. Então, primeiro, vou arrumar minha cama, vou cuidar, vou valorizar. Amor, que comida gostosa, sabe? São pequenas ações, pequenos atos que a gente não tem mais dentro da nossa casa. Hoje, as pessoas valorizam muito mais as pessoas de fora do que a própria família. Né? A pessoa elogia uma pessoa lá fora e não elogia ali a esposa que está ali pensando, fazendo a comida, pensando no marido, pensando no que ele vai achar. Ele não fala nada. E ele não fala nada. E quando come com ela, quando não pega o prato e vai comer lá na sala assistindo uma televisão. Então, assim, são pequenas ações, não que a pessoa vai se autocorrigindo. A escola, com todo esse conteúdo que é passado, nós vamos olhando para dentro de nós mesmos e vendo o que nós podemos melhorar. É que nem quando um foguete é lançado para o espaço, ele vai com o corpo completo. Chega num ponto que ele tem que se dividir, porque se ele não se dividir, ele não vai continuar subindo. Então, a escola lança a gente e chega num ponto que você fala assim, peraí, eu tenho que mudar a minha vida. Você começa a olhar para você mesmo, eu tenho que deixar esses maus hábitos para trás. Isso. Aí a gente começa a deixar isso, e a gente vai se tornando uma versão melhor de nós mesmos. E isso vai dando um reflexo dentro da casa da gente. Então, essa formação, as pessoas vão achar que é política. Eu sou político, mas a mudança maior aconteceu dentro da minha casa, na minha empresa e com meus amigos. E nisso eu vou trazendo para a política. Na política eu formei um grupo de pessoas, com pessoas que eu admiro, sabe, que eu tenho assim uma admiração gigantesca por elas, e a gente trabalha junto em equipe, é mais ou menos por aí. Até com base nisso que o Arnaldo falou da família, um aspecto interessante, a minha esposa fez a última escola de formação de líderes que teve. Foi. E o objetivo é você olhar para si. Então você imagina, irmão, tem uma situação familiar e antes de já ir para o embate, a pessoa, eu faço esse exercício de olhar para mim e ela também. E olha a grandeza que isso vai se tornando na vida da gente. A gente sofre bem menos. Tô brincando aqui, mas às vezes, lembra que eu falei lá do módulo de ética ou então da psicologia, que às vezes a gente olha o comportamento, mas não olha por que chegou naquilo. Então, justamente, por exemplo, ter essa oportunidade de, numa situação,
poxa, eu tive esse sentimento, esse entrave interior. Mas qual que é a verdade? Qual que é a situação? Por que eu senti isso? E aí, antes de agir, você ter a possibilidade de fazer essa autorreflexão. Você imagina se cada pessoa começar a fazer isso. Você, a sua esposa, o seu filho. E isso começar a virar ali comum na relação. Por isso, a tentação que nós temos, por exemplo, eu não vejo isso macro, né? É justamente achar que vai ser divulgado e vai acontecer. Não. É o que o Reinaldo fala, é mudar o meu Brasil, a minha família. E é isso. E é tão interessante que, embora isso pareça que não vá acontecer, ele traz para nós uma diferença de deixar isso como um legado, não só, né, uma questão histórica, mas também um legado, um comportamento novo. Vamos continuar tendo os mesmos problemas, porque eu tenho defeitos, a minha esposa tem defeito, os mesmos embates, mas aí é um novo olhar. Então, o grande desafio é esse, mudar esse Brasil. A forma diferente de como Sim. você vai encarar esses mesmos problemas que teriam e que a gente, muitas coisas vamos continuar tendo. Mas, agora, é aberto para homens, mulheres, tem limite de idade? Não tem, porque... Tem para terceira idade. Tem um limite de idade. Não, eu não sei, 18 anos para cima, não sei, tem uma coisa assim. Não tem um limite de idade, né, mínimo. No caso, a pessoa pelo menos ali ter saído da adolescência, ter condições ali de participar da escola de maneira madura. Então, assim, é observado esse critério aí, né? Não se estabelece aí, nossa, tal idade, a partir de tal idade, não, mas tem que ter aí uma certa maturidade para estar acompanhando os conteúdos. E eu acho interessante nisso, que eu acho que foi o Henrico que falou uma vez em Ribeirão, que ele começou a participar das escolas, ajudando, molecote, né? Ajudando ali a organizar o café, organizar as coisas. Levantar plaquinha, porque ele não tinha a idade para fazer. E hoje o Henrique é uma das maiores lideranças que a gente tem dentro do projeto e, com o risco de dizer, a nível de Estado, né? Liderança na sociedade. Na sociedade. Você pega uma fala do Henrico, né? Hoje ele está como secretário, né? É secretário municipal, né? Isso. Ele fala como um homem da sociedade, evangelizador, político, pai de família. Sim. E é isso que o Reinaldo tem ensinado a todos nós. É essa liderança de pessoa, né? Como você disse, então é aberto a homens, mulheres, etc. Não tem limite de idade para cima. O senhor pode fazer? Posso fazer? Pode. Agora, uma pergunta assim que me vem. Passou por essas experiências de vocês aventureiros? Ou chegando lá, ou eles já saem, ou então eles se convertem? Como é que funciona? Ou nunca teve isso? Eu estou perguntando porque é uma coisa que talvez as pessoas... Mas aventureiros, que sentido? Agora eu não entendi. Por exemplo... Tirar proveito de alguma coisa. Tirar proveito de alguma coisa. Sim. Por exemplo, eu vou entrar lá porque lá, talvez o cara esteja pensando que é um grupo de autoajuda, que ele vai me ajudar, vou cotizar só entre nós ali e tal, eu não estou preocupado com a sociedade, é só comigo, né? Ou lá é um negócio secreto, ou então lá eu vou poder ser candidato, eu vou ganhar. Porque eu acho que talvez. Claro. Eu tô perguntando Você isso. fala, mas eu quero falar. Pode ser que alguém aparecer, se eu botar esse negócio que eu vou ganhar a eleição, né? Não, eu sou a prova que não é só fazer parte que ganha. Mas de repente alguém pode ter passado pela cabeça um troço desse. Sim. Ó, o senhor estava falando e veio uma coisa na minha mente, né? Eu já vi relatos de protestantes que foi tentar provar que a Igreja Católica é errada e estudando. Exato. Tem muitos. Deu pra senhor entender? Estudando a igreja mais a fundo, Acabou se convertendo. acabou se convertendo. Ele viu que ele estava errado e acabou se convertendo. A escola, eu vejo mais ou menos por aí. A pessoa entrar lá, ela não vai ser obrigada a nada. A escola tá lá para deixar a pessoa melhor. A escola tá oferecendo. O Reinaldo, ele fala uma coisa assim, não é a escola não é a pessoa que precisa da escola, é nós que precisamos da pessoa para mudar esse Brasil. Entendeu? Então, assim, todo o conhecimento que a escola ajuda a pessoa a evoluir, a crescer, já é um lucro para o Instituto. Independente se ele fica no projeto ou não. Uma sementinha ali foi plantada. Né? Mesmo que ele não continue fazendo parte, Não, mas ele já foi plantado. carrega com ele.
foi plantado e fez ali a catequese, Exatamente. né? A sementinha tá... Ele não voltou mais na igreja, a sementinha A tá ali. sementinha tá É mais ou menos, eu vejo por aí. O Ezequiel quiser complementar. Queria falar até a gente, biblicamente, tem aquela palavra, não é quem diz Senhor, Senhor, mas quem faz a vontade, né? Justamente, ali, por exemplo, o primeiro módulo de filosofia, a aula inicial, inaugural, é sobre verdade. Então, a gente vai percebendo e ao invés de ver o que a pessoa está falando, observar comportamento. Então, e esse é o convite para cada um. Não é mudar a fala, né? Mas mudar o jeito de agir. Então, não tem muita sobrevivência, né? Esse tipo de situação de já pessoa. segue a primeira palestra. A pessoa dá... Às vezes até fica, né? Não, ela Porque fica o curso, fica. sair. Mas aí depois ali, aquilo não vai fazer sentido para ela, né? Não é aquilo que ela Vai se precisava. apagar. Ele não dá continuidade. E é aquele negócio, eu sou menos polido que os dois. Sempre onde tem trigo vai nascer joio. Não, eu pergunto Não tem isso. jeito. Isso vai ter. Só que não vai se quando tem uma sustentar coisa muito você, tempo. o inimigo quer Sempre. destruir, quer atacar, que é isso, né? O que a gente não pode permitir é isso nos escandalizar e nos assustar, fazer com que desistamos. Né? Sempre tem pessoas que vai estar achando, isso daqui talvez seja um atalho. Né? Voltando a falar naquilo que é o mais polêmico, que eu vejo, que é a questão da política, o projeto nos ensina que a nossa atuação política é para o bem comum. Isso é o que o projeto nos ensina. Muitas pessoas não acreditam, né, Arnaldo? Acham que não, que é mentira, tudo. Mas assim, é o trabalho. E às vezes é difícil até no discurso, que a gente fala, tá falando isso só para agradar o povo. Né? Mas tem pessoas que não, que às vezes acham que vai ser um atalho. Né? Só que não vai, o que a gente percebe é que não vai perdurando. Né? E aqui, sem querer me referir a alguém, até porque eu não conheço tantos assim. Mas não vai perdurando. Porque assim, fiz a escola, então vou ser o candidato. Não, porque até dentro disso, mesmo o Arnaldo hoje em mandato, daqui 2 anos, quando fosse escolher, de repente, um candidato lá em Brodowski, o nome do Arnaldo é colocado à apreciação novamente. Olha, ele está fazendo o que o projeto está indicando? Porque se ele, de repente, abandonar aquilo, não está fazendo mais, o projeto e as pessoas que estão junto com o projeto já não vai seguindo. Né? Mas a gente não pode se assustar. Né? Pelo menos eu penso assim, né? Porque o que importa é a semente que é lançada. Né? Dentro da igreja a gente fala muito isso. Nós enquanto pregadores, enquanto ministros, enquanto catequista, a nossa obrigação é lançar a semente. A colheita não é nossa. Eu falo assim que sempre tem algo assim, mas o aproveitamento, o bem é muito maior. Muito maior. Tem muito mais pessoas que engajam. E o mandato de vereador, que nem no caso lá hoje na minha cidade, é uma consequência. O mais importante é essas pessoas que estão junto, que estão se informando. Então, sendo ou não sendo vereador, o projeto ele existe lá em Brodowski. E ele acontece. Tendo ou não tendo mandato. Esse é o importante. E né? até o telespectador também entender. Então, tem as escolas, os módulos aí que foram falados. Nós já vamos ensinar daqui a pouco como você faz para se inscrever. Aí, então, por exemplo, lá em Brodowski você tem um grupo. Isso. E esse grupo se reúne com você, vocês se mantêm conectados, Isso. formação e tal, caminham juntos. Quer dizer, não é uma coisa que fez o curso e depois Não. continua ligado, mas quer dizer, ali você é responsável por um grupo. Lá em Franca, talvez você seja responsável por um outro. Outra seria assim, mais ou menos. Você fala uma teia. Após escola, formação de líder? Pós-escola. Não, a gente é chamado a organizar a sociedade, as relações e tudo mais, mas não é uma sequencial de conteúdo ali necessariamente. Não, mas eu sei, mas pelo menos de estar É junto. natural isso, né? A É uma unidade, coisa natural. isso, a gente se conecta com as pessoas por uma outra situação de necessidade, igual os grupos, quando o Arnaldo fala do grupo, né, Arnaldo? Ele reúne pessoas para ajudar ele naquilo que é próprio do trabalho dele lá, Que é o ele está mandato. executando como vereador, né? Que é o mandato. Necessidade que ele tem lá. Né? Mas já aí não é um desdobramento ali da escola, sequencialmente. Ele viu as pessoas boas e Isso é Trouxe fruto essas daquilo pessoas. que da aconteceu. liderança dele Da ali. né? liderança dele. Na liderança dele e Arnaldo. E esses núcleos vai acontecendo aqui. Haja vista isso. Nós estamos em 3 aqui que participam de uma forma ou de outra do projeto, cada um de uma cidade. Nós estamos aqui ligando a linha, né? Franca, Sim. Batatais, Brodowski. Sim. Nesse momento para divulgar o instituto, divulgar a escola, trazer esse conteúdo, né? Agora, eu vou fazendo pergunta aqui, gente. Claro. Eu falei da idade, falei da mulher, etc. Tal.
Quanto a credo, tem alguma exigência? Não tem. Não. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou protestante, quiser fazer, pô, ele vai e também faz, participa. Pode fazer normalmente. Não tem problema nenhum. A escola está aberta, né? Qualquer Sim. pessoa pode se inscrever, né, no Instagram do Libcom, no site. Uhum. Agora, o que a gente procura trabalhar é justamente esse olhar, né? Vamos chamar pessoas boas, pessoas comprometidas aí com o mínimo, né? De ter uma vida coerente com a sua família, com a sua empresa, com seus, se é empregado. Nas relações, ela já tem essa coerência, né? Então, a gente busca isso, não sobre identificação religiosa, não. Apesar de ter nascido na Igreja Católica, né, por causa que eu acho que é muito aquilo que o Arnaldo falou, né? O Reinaldo, ele é um líder nato. Essa liderança começou a ser despertado dentro ali da igreja, então muito do que faz é o que o senhor fala para nós aqui na Ele comunidade. estava na renovação carismática, E os conteúdos são... mas assim, hoje se a gente dissesse, não tem ligação nenhuma. A escola, Não, porque os conteúdos são com base na ciência. Na ciência, pra dar essa exatamente, por isso informação que eu tô à falando, não sociedade. tem nada a ver. Até Assim, O que acontece é que tem pessoas da renovação carismática fazendo escola, né? Pessoas Sim. da igreja como um todo, de E- outras igrejas também. Eu não sei Nós se tem temos ainda tem. escola para sacerdote. Isso que eu ia falar. Tem a escola de líderes para sacerdotes. então, aí essa é específica. Aí aí não tem jeito. aí. Essa é Não, que eu tô dizendo, E aí é durante a semana, e não é mais de final de semana, porque de final de semana o padre tem muito compromisso. Tem as missas. Aí é durante a semana. Aqui em Batatais, nós temos 3 sacerdotes que fizeram a Fizeram escola. né? Acho que para esse ano não tem escola de sacerdote. Pra não, esse né? ano, Pro que é. vem, não sei. Quem pegou o Padre Marco? O Padre Marcos fez, eu acho que o Padre Marcos fez 2 ou 3 vezes, o Padre Pedro fez e o Ronaldinho fez. Ah, Padre Marco. Os 3 fizeram aqui. Né? O Padre Wilsinho também. Que É, era o Padre daqui. Ilcinho agora ele tá em Brodowski. Ele tá em Brodowski, cara. É nosso sacerdote. O Germano fez também, né? O Padre Germano O Padre também Germano fez. fez. Conseguiram fazer o jogo? Oh, o Padre Germano é uma benção. Um abraço pro Germano aí. O Padre Germano é muito amigo O padre nosso. Luiz Henrique também, de Luiz Antônio, fez. Padre Agora, Luiz- não, Ribeirão, o Padre Tom fez também, não fez? Padre Rafael de Ribeirão. Tem Rafael, bastante pessoas que fizeram. Conheço tudo isso. Só que é específica para sacerdote. Aí, Eu ia chamar o Padre Vinícius, mas o Padre Vinícius é bom no ir, não. Tô brincando, viu, padre? Patrícia, depois você pode penitência pra ele aqui. Mas, ó, vamos mostrar como a pessoa quiser se inscrever, que ela pode fazer. Lindinho, coloca na tela aí que nós vamos mostrar. Então, aqui, ó, você acessa o site, né, Libcom, Libcom, tá? libcom.org.br. E o que significa Libicom? Liberdade e comunidade. Ele atrapalha, eu tô tentando ensinar o caminho aqui, aí ele corta as coisas. Gente, vocês não têm ideia como fica difícil fazer corte depois que esse homem cortando as Não, conversas. mas eu fico perguntando, o pessoal tá do outro lado, tá falando assim, o que esse cara tá falando? Eu não sei o que Liberdade é e isso. comunidade. Lá, tá ali a abelhinha, né? Que é o escudo, lica a abelha, porque a abelha ela tem todo o trabalho enquanto comunidade, né? Um dos sentidos é esse. Eu cortando você. Pode também. ir, ele já cortou, já. Virou bagunça. A abelha tem todo sentido. A abelha ela não tem anatomia para voar. Eu sempre falo isso. Não é? Ela não tem, então ela é nosso símbolo, ela tem tudo para. E ela voa, e ela é o que gere toda a fauna. Então, assim, ela é esse. Como é que eu falo? Mascote, que eu posso falar? Nossa, Mascotinho da Libicom. da Libicom, porque a dinâmica dela sai totalmente fora do padrão, né? Ela é grande, com asas Da ciência, pequenininhas, não teria da ficado. ciência, então somos nós, entendeu? Totalmente fora do padrão. né? Mas, ó, Reinaldo, quando ele sabe disso na formação, que eu uso uma frase, Ezequiel. Eu costumo dizer, eu faço uma pergunta para eles. Geralmente são os que estão chegando lá, a maioria não tem noção de resposta ainda. Mas vocês sabem por que a abelha voa? E aí as respostas são as mesmas, porque tem asa, porque não sei o quê. Aí eu digo para eles, ela voa porque nunca ninguém disse para ela que ela não pode voar. Sim. Se alguém falasse, eu não voaria. Se alguém falasse, ela não varia. Então, isso pra gente também, às vezes, porque tem muita gente que, eu até uso muito uma expressão, né? Síndrome de pequenez, de vira-lata, não sei o quê. Ele acha que ele não é capaz, então ele não vai. Porque alguém falou pra ele que ele não era capaz. Não, você nasceu pobre, você morrer analfabeto, você vai morrer assim, tá? E a pessoa ela se conforma com aquilo. Isso. E a abelha não se conformou. Ela Isso voou. fica a mensagem para quem está nos assistindo, né? Que a pessoa não se acha incapaz de participar, de ir, porque é aquilo que o Reinaldo nos ensina, não é o instituto que ela que precisa do instituto, é nós que precisamos dela para ela vir informação e mudar o seu Brasil.
Então vamos lá agora, ensinar o caminho. Ó, então aqui está o site, vale muito a pena. Antes de falar até da inscrição, dá uma passadinha aqui pelo site que traz algumas palavras que vai resumindo então o Instituto, né? O amor pelo Brasil é o que nos move, né? Então o Instituto traz isso daí, né? Diversidade intelectual, unidade filosófica, professores reconhecidos, uma instituição onde a fraternidade é o método. E, de fato, ali vai estar explicando toda... Eu acho que cada módulo separa um tempo para debate, né, Arnaldo? Que você falava que são os momentos muito ricos, né? Para estar falando. Isso daqui são fotos reais do que acontece. Mudar o Brasil a partir de cada um de nós, né? Então, é essa a ideia. E aqui embaixo a gente já tinha passado que são os professores. Então, você que quer fazer sua inscrição, tá? Nós vamos ter a escola aí já nesse mês de novembro. Então, você tem aí um pouco menos de um mês para fazer sua inscrição, mas aí em torno de um mês para estar participando da escola. Você vai entrar no site libcom.org.br, clica aqui, ó, EFL, Escola de Formação de Líderes, vai te jogar nessa página, e aí, ó, mais de 25 mil alunos formados em 10 anos de história. Voltando, só no estado de São Paulo, tá? Quero garantir minha vaga. Mas clicou se aqui. Se o estado quiser fazer, pode vir. Não pode vir, pode vir. É só aqui em São Paulo. Os mineiros. Então, esse ano teve aí, ó. A gente teve em abril, em junho, em setembro, e vamos ter dia 28, 29 e 30 de novembro. Você vai clicar aqui, aí vai te mandar para as páginas certinhas de onde vai, do que vai. Você vai fazer a inscrição. Tá certo? Também lá no Instagram, você vai encontrar o... Como que chama essa questão aqui, Jandim? Que tem esses links aqui embaixo do Instagram? Link na bio. Link na bio, isso aí. Ó. Você clica, ó, inscrições abertas, você clica, vai para o mesmo caminho. Então, tanto no site quanto no Instagram, você consegue fazer e se preparar para esse final de semana de formação. Lembrando que é sexta-feira o dia todo, né? Exatamente. Sábado o dia todo e domingo também, encerrando ali já da tardinha para a noite, porque também a gente tem que vir embora, né? Às 18 horas. Às 18 horas encerra. 8 domingo. É na cidade Todos os dias, às 8 às 18 na cidade. É na cidade de São Paulo. Começa às 8. Já, às 8 da manhã. É o dia inteiro, noite, depois sábado o dia inteiro, noite, domingo o dia inteiro. Não, termina às 18. Às 18 termina. Isso. Todos os 18 às dias. 18. E lembrando, eu gostaria de fazer, mas eu não consigo participar de todos os módulos. Precisa participar de todos os módulos. Então é um final de semana que você vai tirar. Marco, mas é muito caro esses treinamentos. Gente, tá fazendo uma pesquisa aqui antes, tá? Como eu disse lá, quanto que é a média de custo de um treinamento hoje, de um final de semana, de 3 dias, com um professor, com um coach para dar um treinamento lá. O que o Google me trouxe aqui de pesquisa é que um treinamento básico é de 2 a 5 mil reais por mês. Básico. Tá? Um intensivo com diversos professores chega a 18 mil reais por mês. E quanto que é para participar da Escola de Formação de Líderes? A pessoa que vai fazer, que está assistindo a gente, que vai fazer a inscrição agora, quanto que ela vai investir para participar na Escola de Formação de Líderes? É R$ 1.155, né? R$ 1.155. E ela pode parcelar em 10 Em 10 vezes no cartão de crédito. Tá quase igual às casas, não vou falar o nome, porque senão é propaganda. Propaganda. Mas dá para parcelar em 10 vezes no cartão de crédito. Gente, vale muito a pena. Eu não tenho cartão de crédito. R$ 1.155. Vale a pena juntar as economias aí, pagar. Claro que é só a participação. Não está incluso nem estadia, nem viagem, nem alimentação. Tá? Então é só o curso. Mas como eu disse, é diversos professores. Você não vai chegar lá, vai ser um professor que vai acompanhar tudo, né? Então, para cada módulo vai tendo professores especializados, o momento de debate é muito rico, vale muito a pena esse investimento, né? Aí, no caso, esse você falou, vai ser em São Paulo, na cidade de São Paulo. Sim. Por exemplo, ele falou, nesse valor não está incluso alimentação e estadia, mas tem um lugar específico, isso é feito em algum lugar onde isso possa ser disponibilizado. Por exemplo, às vezes se faz no hotel, no próprio hotel já tem alimentação e geralmente separado, assim, é claro. ainda para essa data de novembro, ainda não temos a definição do local. O local ainda não sei. Porém, né, a partir do momento que o aluno ele faz ali a sua inscrição, ele recebe todas as orientações do Libcom
um guia de hotel, restaurante, assim que definir o local, mais próximo àquele local, de maneira que ele possa se organizar. Então não tem que se preocupar assim com relação a essa logística aí, que é bem orientado. Recebe no seu e-mail. E nós também estamos tentando fechar. Estamos tentando não, né? Geralmente a gente fecha grupos por região, né, Ezequiel? Sim. Então tem uma galera que vai de Franca, Brodowski, a gente quer ver se também a gente consegue organizar algumas pessoas aqui de Batatais, que aí vai facilitando a viagem, vai dividindo, para ir barateando também esses custos, né? Tem gente indo também de São Joaquim da Barra, né? Ribeirão Preto, então assim, dá pra gente reunir o pessoal, sim. Dá pra jogar um pouquinho em cada... Teve uma vez? Tuverava teve escola. Teve escola, eu lembro. Acho que o Rafael fez, Tuverava, né? Foi o Rafa. Eu lembro porque na igreja ele falou o fim de semana que ele não estaria em Tuverava. Falei, o que você fazia em Tuverava, né? Aí, é porque teve uma escola na cidade de Tuverava. Foi depois do Semente de Vida Nova que teve em Franca. Você fez em Franca, né? Que eu fiz o Semente em Franca e depois, no outro ano, teve a escola em Tuverava. Né? Mas vale muito a pena participar. E fica aí o convite pro irmão Francisco. Convida ele, porque santo de casa não faz milagre. Fala pra ele ir. Irmão Francisco. Vê uns irmãos pra ir. Irmão Francisco que vai no carro comigo. Eu faço questão de vir me buscar. Não posso falar mentira ao vivo, mas eu não vou poder. Eu tenho, inclusive, já vi a data aqui, já tá cheio de coisa. Mas... Já tava olhando já, né? Mas ó, pro ano que vem nós vamos ter, mas vale a pena. Você que tá nos acompanhando, nós vamos estar marcando depois uma data pro Ezequiel, pro Arnaldo, se puder vir conversar com algumas pessoas, porque vale muito a pena estar participando. Então a escola tá aí, 1.155. Gente, para aquilo que ela vai provocar na tua vida, é um valor muito pequeno. Tá? Eu tenho certeza que a mudança de comportamento, a mudança de visão, a mudança de atitude que a escola vai trazer para você, o investimento, e a palavra é justamente essa, é investimento mesmo, é muito pequeno. Eu tenho certeza que, assim como o Arnaldo já deve ter feito umas 15 escolas, tô brincando, mas assim, que você vai se apaixonando, vai estar perto, né, Arnaldo? Vai se apaixonando por esse projeto, e como é bom ter a fraternidade, né? Aqui fala que a escola é movida pela fraternidade, e é mesmo, a gente fica tempo sem se ver, né? E quando a gente se vê, tá sempre ali se apoiando, vendo que cada um pode colaborar com o outro. Então vale muito a pena. Deixo aqui o meu conselho, o meu convite, e como eu já disse até para o Ezequiel, o meu compromisso de estar tentando me organizar, talvez não para essa, mas para uma próxima, para também estar voltando e fazendo mais uma vez a escola. Perfeito. Tá? E eu quero deixar com vocês aí as palavras finais, o que vocês querem falar mais do Instituto. Tinha mais um monte de coisa que a gente podia falar aqui, né? Mas olha lá, a hora vai voando, a hora vai passando. Né? Nem parece que faz 1h30 que a gente está aqui batendo papo. Verdade. Bom, eu queria agradecer o convite, né? A oportunidade de poder ampliar aqui a nossa visão, ouvindo vocês também. É isso, a gente aprende sempre com o Reinaldo, né? A gente vai tendo um crescimento com o outro. Dizer que o movimento cultural, que todo esse trabalho, a Escola de Formação de Líderes, é justamente ter esse conteúdo para que nos lidere. Por isso que você destacou aqui que, embora a gente fique algum tempo sem se encontrar, mas quando a gente se encontra, tem aquele mesmo ideal, aquele propósito. Então, todo esse conteúdo nos lidera, né, e nos coloca em unidade. Então, gratidão aí pelo convite e satisfação em conhecê-los melhor. Né? A gente que agradece. Arnaldo? Eu agradeço o convite, poder estar participando aqui do podcast de vocês, e principalmente estar falando da escola, né? Como que é bom a gente falar daquilo que a gente ama. E agradecer a ajuda de vocês na divulgação da Escola de Formação de Líderes. A gente está, qualquer coisa, quiser passar o nosso contato, alguém tiver alguma dúvida, aquilo que você falou da gente vir fazer uma visita para estar explicando melhor sobre a escola, a gente está aí disponível. E parabéns pelo programa aqui também. E o que você falou é pura verdade, é uma alegria da gente se encontrar, né, irmão? Sim. E a gente vai fazendo amizade. A escola possibilita isso também, essa unidade, não só na nossa cidade, mas numa região como um todo, né? Lá na escola é muito bom. Porque o estado inteiro está ali, né? E a gente vai pegando amizade, aí encontra a pessoa novamente na escola e a gente vai partilhando experiências, muito bom. Eu falo assim, esta semana eu estive em Brasília, num congresso nacional de formadores de escolas diaconais, e tinha gente do Acre, do Amapá, e de tanto lugar, e eu falei assim, gente, a gente não tem noção do que é esse Brasil, né?
porque, embora eu goste muito de geografia, eu sou apaixonado por geografia, mas eu estava conversando com um lá, e ele disse para mim assim que ele era de Tocantins, né? Eu falei, então você tá aqui pertinho, né? Aí ele falou assim, mas você é de onde? Eu falei, eu sou lá de... Tá, região de Ribeirão Preto, né? Mas quanto tempo, quantas horas você gastou para chegar aqui, né? Eu falei, foi quase 8 horas. Eu falei, eu gasto mais de 8, quase 9. Eu falei, o quê? Quer dizer, a gente não tem, às vezes, essa percepção. Então, nesses momentos, eu acho assim, essa troca, que você falou, a partilha. Você aprende, às vezes, muito, 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 muito. E eu achei interessante, porque eu tava olhando para ele aqui, eu falei, esse cara tem uma cara de paciência, não tem? O Ezequiel, Não tem. Parece que é uma calma, uma tranquilidade, ou só eu que percebo. Uma paz. É uma paz, isso deve ser. O Ezequiel é tranquilo, Ele é tranquilo, né? assim Fala. mesmo. Bom, pelo menos comigo sempre foi. Eu não quero te ver bravo, né? Não quero. Mas a gente aqui tem que agradecer a vocês que veio acrescentar para nós e também para todos os nossos telespectadores um pouquinho sobre um projeto assim que é tão bom e tão necessário que a gente precisa pensar que realmente esse projeto possa se multiplicar por aí afora, não só no estado de São Paulo, porque o Brasil está precisando muito de lideranças. Exatamente. Vamos parar de reclamar que não tem líderes, que não tem líderes, que não tem líderes. E vamos nos preparar para nós sermos líderes da nossa vida, da nossa história e também sermos líderes da mudança que o Brasil precisa. O Brasil precisa de cada um de nós e precisa de vocês que estão nos acompanhando. Gente, eu quero agradecer vocês que esteve conosco e para a gente encerrar, pedir a bênção para o irmão Francisco aqui para cada um de nós. Então vamos pedir a Deus que, por intercessão de sua Mãe Maria Santíssima, possa derramar sobre nós, sobre esse projeto e também o projeto do Reinaldo, que nasceu do coração de Deus através dele. Também aqui o nosso amigo Arnaldo e o Ezequiel, nessa tarefa que lhes é confiada de estar aí divulgando e de trabalhando nesse projeto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Lucas, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.